De volta com o Rádio Cash, hoje é dia de coluna Mundos e Fundos. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. Educação financeira, já que amanhã é o dia mais sortudo do ano, segundo Felipe Vieira, nosso astrólogo querido e muito amado. Nosso colunista de educação financeira, também muito querido e muito amado, Samuel Barbie, vai falar sobre FIINFRA, investimento com isenção de imposto de renda. Às vezes você pode começar a fazer isso amanhã. Oi, Samuca, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Tonton e toda a nossa comunidade radioquestense. Vamos falar de dinheiro, vamos falar em como ganhar dinheiro, ficar mais rico e, ao mesmo tempo, ajudando o Brasil a desenvolver. Isso aí, Samuca. É isso mesmo? É infra? FIINFRA. Isso aí, Fernandinha. Vamos lá. FIINFRA. Primeiro caso é o seguinte, a gente tem que pensar que a nossa infraestrutura no Brasil é muito deficitária, né? Nós temos problemas aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de aeroportos, de rodovias, de saneamento, telecomunicação, energia elétrica, enfim, tudo aquilo que afeta diretamente a nossa qualidade de vida enquanto cidadão, né? E quando a gente fala de FIINFRA, a gente já falou aqui de FIIs, que são fundos imobiliários, a gente já falou aqui de FIAGRO, que são fundos para o agronegócio, e hoje eu vim falar sobre FIINFRA, que são fundos para a infraestrutura. Assim como em qualquer mercado, gente, eu acho que assim, é engraçado porque o mercado financeiro ele é cheio de sopas de letrinha e isso dificulta muito as pessoas a entenderem, compreenderem, né, o que a gente está falando. Mas o que eu acho que é importante a gente entender é que sempre existe uma analogia muito simples. O mercado é o quê? É alguém querendo comprar e alguém querendo vender. É alguém querendo produzir e alguém, emprestando dinheiro para aquela pessoa produzir. A gente pode simplificar muito se a gente entender dessa forma. Então, a infraestrutura brasileira é muito deficitária, é muito problemática? Quando você pega um carro, você vai dirigir numa estrada, a estrada toda esburacada, às vezes não tem a estrada necessária para aquilo que você vai fazer. Saneamento, eu trabalho no setor de saneamento, né? Eu gosto muito de infraestrutura, porque eu acho que é uma coisa que transforma a vida das pessoas. A gente vê em saneamento aí hoje, cerca de 50% da população brasileira não tem coleta e não tem tratamento de esgoto. Então a gente está falando de pessoas que literalmente vivem, desculpa a expressão, mas na merda, né? E o que isso gera de impacto? Isso gera de impacto na qualidade de vida das crianças, dos adultos. Como essas pessoas estão sujeitas ali a esgoto, né, a céu aberto, o que acontece com elas? Elas ficam doentes, elas não conseguem ir ao trabalho, elas não conseguem ter o desenvolvimento escolar adequado e elas geram também pressões sobre o sistema de saúde, né? Então a gente tem uma máxima no setor de saneamento que fala o seguinte: a cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 4 só na saúde. É verdade. Ou seja, em não ter, por exemplo, que gastar em medicamentos, em as pessoas não terem que se internar, né, dentro do sistema de saúde. Então, e existem outras, digamos assim, externalidades positivas do setor de infraestrutura que são gigantes. Você não consegue, por exemplo, exportar para o exterior se você não tiver uma infraestrutura digamos assim, de trens que transportem as mercadorias, ou de rodovias que transportem as mercadorias, de uma infraestrutura naval que consiga transportar aquelas mercadorias para o exterior, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de FIINFRA, a gente está falando de mercado, a gente está falando de uma ponta que são pessoas que têm dinheiro em excesso e querem emprestar o dinheiro, e de pessoas que estão na outra ponta, que estão pegando o dinheiro emprestado para o quê? Para gerar obras de infraestrutura e trazer desenvolvimento para o país. Então, o que eu tento trazer nessa educação financeira que a gente tem aqui nessa coluna é desmistificar isso. Muitas vezes a gente tem aquela visão de que o investidor é um cara mau que quer só ganhar dinheiro com o capitalismo e dane-se a sociedade. E na verdade não. Todo o investimento que a gente faz, principalmente nessas áreas prioritárias, ele acaba retornando como serviço para a população. E aí você, ao mesmo tempo, né, todas as soluções que prosperam são soluções que a gente chama de ganha-ganha. Ou seja, ganha a ponta emprestadora, porque ela tem dinheiro e está colocando dinheiro ali, e por outro lado, ganha a ponta que está executando, porque ela também vai oferir rendimentos daquilo que ela está gerando. Então, todo o mercado ele serve para casar diferentes interesses e retornar aquilo em termos de serviço para a população. Tá bom? Então, o que é o FIINFRA? FIINFRA é como se fosse um clube de investimento. Vamos supor que nós três sentássemos aqui e falássemos assim, ó: eu tenho R$333,33. Vocês também. E a gente quer fazer um investimento. Eu posso fazer o investimento sozinho? Posso.
provavelmente com R$333 eu vou ter menos opções de investimentos do que nós três, se a gente juntasse todos os 333 e tivéssemos, por exemplo, R$1.000 juntos. Com R$1.000 juntos, a gente teria acesso a investimentos provavelmente de maior rentabilidade, de menos risco, porque nós temos um maior capital juntos. Um FII Infra é um clube de investimentos em que é um clube fechado. A partir do momento que as pessoas que estão colocadas ali, foi feita uma oferta pública, né, de ações daquele fundo, né, de cotas daquele fundo, aquele fundo fecha. Então, tipo assim, eu sou dono agora de uma cota daquele pedacinho daquele capital. E depois eu posso revender isso no mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores. Então eu posso negociar aquela cota minha com outra pessoa que queira. Só que o fundo tem um número limitado de cotas. Então você só entra no clube se você comprar a cota de outra pessoa, assim como num clube, por exemplo, um Minas Tênis, né? Da vida, uma coisa assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse processo de agremiação, né, de se formar um clube, cada um coloca um pouquinho de dinheiro. Depois que esse dinheiro foi colocado ali, o gestor, vamos supor que eu seja o gestor do nosso clubinho de investimentos aqui. Se eu sou o gestor, eu vou pegar o dinheiro de todo mundo e vou aplicar o dinheiro nas melhores alternativas de investimento possíveis. Então, olha só. Eu não estou falando de um clube de 3 pessoas, estou falando de um clube de milhares de pessoas. Então, o montante de investimento é muito maior, tá? E aí, o que a gente consegue com isso? Comprar investimentos que sejam, e aí entram as vantagens desse clube, né? As vantagens dele por exemplo, a isenção do imposto de renda. Por que o setor de infraestrutura, gente, é isento integralmente de imposto de renda? Eu não quero incentivar a infraestrutura do país? Obviamente que o governo não tem dinheiro para fazer todas as obras necessárias, né? Igual está falando aqui, saneamento. A gente está no século passado ainda em relação a saneamento. A Copasa tem dinheiro para fazer todos os investimentos em todos os municípios de Minas? Não. Ela precisa pegar emprestado. Quando a gente empresta para um FII Infra, basicamente a gente está colocando dinheiro em um gestor que vai escolher as melhores oportunidades de investimento dentro ali daquele setor de infraestrutura e que talvez aquilo possa retornar, por exemplo, como uma obra numa estação de tratamento de esgoto num município da Copasa, por exemplo. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? O clube de investimento ele tem uma série de vantagens. A primeira é ser isento, né, esse FII, ser isento de imposto de renda. Por quê? Eu quero incentivar o investimento privado em infraestrutura. Mas isso é só em relação à infraestrutura ou qualquer clube de investimento? Não, nesse caso específico a gente está falando do fundo de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente fala de fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é isento no rendimento do fundo. Ou seja, o fundo imobiliário vai lá, compra alguns imóveis, etc., e o aluguel do imóvel retorna para o acionista. Só que o rendimento que ele paga todos os meses é isento. Mas se você comprou uma cota e depois revendeu com lucro, você paga imposto no ganho de capital. No FII Infra, você não paga nem no ganho de capital, nem no rendimento mensal, porque o governo quer estimular o investimento em infraestrutura. E isso é maravilhoso, porque o que acontece? Acaba que a sua rentabilidade percebida ela tende a ser maior nesse tipo de investimento do que em outros que não são isentos. Tá? Entendi. Esse é o primeiro ponto. Então, a isenção integral do imposto é um ponto muito positivo. Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente falar é a questão de diversificação. Quando você entra num fundo, né, que são investimentos coletivos, que eu estou fazendo essa analogia com o clube, você consegue diversificar seu investimento. Por exemplo, se eu fosse comprar um título privado, tá, que é uma debenture, por exemplo, de uma empresa, tipo da própria Copasa, por exemplo, às vezes eu vou conseguir investir a partir de R$1.000. Num fundo desse tipo, a partir de R$100, mais ou menos, você já consegue investir. Só que se eu compro uma debenture de R$1.000, é uma só. Vamos supor que a empresa que eu comprei aquela debenture faliu. O que vai acontecer? Eu não vou ter o meu dinheiro de volta. Agora, o fundo ele vai comprar de várias empresas. Então, ele diversifica o investimento. Se uma das empresas vai à falência, por exemplo, você tem que ter todas as outras para cobrir. Sim. Então, essa diversificação ela gera um risco muito menor para o investidor. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra vantagem, que é a questão de que, como aquilo é um clube de investimento, são várias pessoas investindo, você consegue pagar um gestor que fica única e exclusivamente pensando, procurando, né, as melhores alternativas de investimento. Fica por conta. Exatamente. Como ele fica por conta, ele encontra melhores retornos e provavelmente menores riscos, né? Então a gente acaba tendo aí uma potencialidade muito grande nesse sentido também. Você terceiriza a decisão de investimento para aquele gestor, né?
E um outro ponto positivo é o benefício social. Como a gente está falando que é infraestrutura, quando você investe nisso, até o efeito psicológico é muito bom. Porque você fala o seguinte, se eu estou investindo aqui, eu posso olhar lá qual que é o pool de investimentos que está sendo realizado pelo meu gestor, mas possivelmente você vai ver lá saneamento, energia elétrica, às vezes energias renováveis, entendeu? Então você vai ver muita coisa que é relacionada às vezes ao seu princípio de vida. E isso dá um conforto também de saber que o seu dinheiro não está explorando outras pessoas, mas na verdade ele está retornando em forma de qualidade de serviço, tá? E a gente tem também aí alguns riscos que eu acho que a gente tem que ponderar, tá bom? Todo investimento tem tanto risco quanto potencialidade. Dentro desses riscos, a gente tem riscos operacionais. Então, como eu tenho várias empresas, enfim, que são investidas ali, mas eu posso ter um problema numa empresa específica. Igual aconteceu recentemente aquele caso da Americanas, que foi muito famoso e tal, o pessoal comentou bastante. Americanas não é infraestrutura, tá? Mas ela afetou diversos fundos imobiliários, por exemplo, que tinham participações nas lojas que eram alugadas para as americanas. Nesse caso, vamos supor que uma empresa de infraestrutura tem um problema. Então, ela possivelmente pode ter um risco de não pagar aquele título que ela emitiu. Nesse caso, você pode perder uma parcelinha do capital. Então, é importante entender que sempre quando a gente fala desse tipo de investimento, ele é mais para investidor moderado, investidor arrojado, tá bom? E uma outra questão, que é o risco de mercado. É muito difícil o pessoal entender que a renda fixa não é fixa, né? Eu já expliquei isso algumas vezes, que é a questão que a gente fala de marcação a mercado. Esse fundo, ele investe em títulos de renda fixa. Mas isso quer dizer que o meu valor vai ser sempre fixo e crescente ao longo do tempo? Não. Por que não? Porque existe a marcação a mercado. Se eu comprei um título num determinado momento do tempo e a taxa de juros subiu muito, aquele título perde interesse. Então, se ele perde interesse, tende a desvalorizar o valor daquele título. Então, eu posso perder se eu resgatar antes do prazo. Agora, se eu investir para o longo prazo, até o vencimento daqueles títulos, normalmente eu tenho um retorno muito positivo. Então, é um investimento majoritariamente de longo prazo, para que você tenha retornos muito positivos, tá? Tá certo. Samuca, nosso tempo acabou. Paciência, vamos lá, depois a gente comenta mais sobre essas coisas. Sempre passa rápido, porque o Samuca fala tão bem que a gente fica aqui... Vai embora, né? Vai embora. Vai embora. Quem quiser saber mais, é só ir na sua página, né? No seu perfil. www.dinheirozen.com ou então no meu Instagram, @ssbarbie. Estamos disponíveis aí para conversar sobre investimentos. Muito bom, Samuca. Um beijo pra você. Para vocês também. Até mais. Valeu. Bora.